Programa Magnífica é a Academia Marial de Aparecida, oferecendo toda semana esse momento de reflexão. E, inclusive, você pode até sugerir algum tema que ele gostaria de apresentar, de ouvir, de refletir junto conosco, né? E nós vamos refletir, então, exatamente sobre alguns títulos de Nossa Senhora. Assim como celebramos a Imaculada Conceição, nós celebramos também nesse mês de dezembro Nossa Senhora de Guadalupe. E é tão importante que esses títulos fazem que Maria Santíssima esteja bem inserida dentro da história dos nossos povos, faça parte, não é mesmo, da existência de um povo latino-americano, e principalmente quando é uma aparição que aconteceu quase que simultaneamente à chegada dos espanhóis, dos portugueses ao nosso continente. E a gente vai refletir um pouquinho qual o sentido dessas aparições de Nossa Senhora lá no México, né? México que ainda era marcado por vários povos que há muitos séculos tomavam conta daquele país e de repente foi invadido aí pelos europeus. E a gente quer ver o que Nossa Senhora, por que essa aparição, o que veio significar exatamente essa intervenção, que no fundo é sempre a intervenção de Deus, né? É Deus dentro da história humana. Nossa Senhora, ela passa a ser mensageira desse Deus que se preocupa e cuida, sempre cuida de nós, né? E aqui estou, então, novamente com o nosso querido Frei Jonas Nogueira da Costa, franciscano lá de Belo Horizonte. Seja bem-vindo mais uma vez, Frei Jonas, ao nosso Magnífica. Obrigado, Padre Ulisses. É um prazer, uma satisfação muito grande estar conversando com o senhor, conversando nesse programa Magnífica, tão importante para a formação mariológica do povo de Deus aqui no Brasil. Eu acho que não precisa apresentar o Frei Jonas, porque ele tem estado em vários programas conosco, mas eu acho que o principal título que ele tem, o mais importante, é que ele é membro da Academia Marial de Aparecida. E aí nos ajuda na assessoria, nos ajuda na Associação Brasileira, nos ajuda na pós-graduação, e aqui também ele gasta seu tempo para bater um papo com a gente. Nossa Senhora de Guadalupe. O que significa para você, Frei Jonas, esse título latino-americano de Nossa Senhora? Olha, quando eu ouço a história, o próprio rosto, né, da Virgem de Guadalupe, a palavra que me vem à mente é indiscutível, é ternura. O olhar terno, a linguagem terna que ela utiliza com Juan Diego, a simbologia das flores, né, das rosas, fala de ternura materna, fala de amor, fala da opção pelo pobre que Deus faz e que Maria em Deus faz essa opção pelo pobre na figura do índio. Então, a primeira palavra, quando nós contemplamos as aparições, né, de Guadalupe, esse movimento de Deus a partir de Maria a todos nós, é ternura, é amor, é maternidade. É verdade, viu? Eu não sei porque já estou com certa idade, mas eu sempre me comovo a certas expressões, né? A nossa Dieguito, não estou eu aqui que sou sua mãe, e o Dieguito andava medroso, com medo, não estou eu aqui que sou sua mãe, né? Depois, acho que outro momento ela fala, eu guardo você nas dobras do meu manto. Eu acho assim, de uma ternura, né? Eu guardo você nas dobras do meu manto. Mas lembra um pouquinho para nós, muito rapidamente, a história desta aparição, para que a gente possa recordar. Nós estamos aqui no ano de 1531, e o índio, né, Juan Diego, que pouco tinha sido batizado como cristão, ele está numa situação de sofrimento por causa do adoecimento do seu tio, e ele vai da sua casa até o centro procurar o padre para dar o que na época a gente chamava, né, de extrema unção, diante do sofrimento do tio. E o índio, ele escuta uma música no alto do monte, no alto do Tepeyac. E aqui a gente já começa a ter uma atenção muito particular nesse nosso bate-papo sobre a simbologia, porque para o indígena, para o povo asteca, a música era uma comunicação divina. Então, ouvir uma música no alto do Tepeyac, que era um dos 4 montes sagrados daquele povo, era algo
anormal, né? Algo que foge que faz com que ele mude o seu percurso, o seu caminho, e ele vai ver, né, o que está acontecendo, o que significa aquela música. Então é onde ele encontra a Virgem Maria. E naquele diálogo, como o senhor falou, é magnífico, é de muita ternura, de muito carinho, ela pede que se construa uma igreja. E o desejo, né, por que dessa igreja, não é? Justamente para que todos experimentem o amor de mãe que a Virgem traz consigo, todos. E aqui a gente pensa nos espanhóis, os colonizadores e os índios, que viviam numa situação de desrespeito, né? Como foi a colonização da nossa América. Uma casa onde todos vivam o amor é uma casa de igualdade, é uma casa de irmãos, é uma casa que convida à superação de limites de preconceito, de imposição de cultura e tantas outras coisas. E aí o índio vai até o bispo, né? E começa toda aquela, o bispo, como é que vai o grande bispo acreditar num pobre índio, né? Então vem toda aquela questão, e pelo sinal das rosas, que o Diego guarda na sua tilma, né, que é uma espécie de um grande escapulário, vamos assim dizer, e leva para o índio para o bispo essas rosas como um sinal. E ao derramar as rosas aos pés do bispo, esse maravilhoso sinal, esse maravilhoso ícone da Mãe de Deus aparece ali no manto do índio. Então, e dali se desenvolve, não é, a construção e toda a devoção que chega até nós da Virgem Maria, Mãe Guadalupe. Exatamente. Creio que a aparição, dentro de toda a história da salvação, muitas vezes a gente sabe que as aparições são puras projeções, né, até alucinação de determinadas pessoas, né? Mas há sempre alguma aparição que marca muito fortemente. Eu tenho a impressão, não é, Frei Jonas, que é exatamente essa intervenção divina em determinados momentos históricos, né, de um povo, de uma nação, da história do mundo, né? E principalmente esta aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela podia muito bem ter aparecido ao bispo, né, ou ao padre, né? E ela pega um índio ainda em catequese praticamente, né? Ainda tornando-se cristão, e depois essas dura realidade de formar um povo de Deus a partir dos invasores e a partir daqueles povos que viviam ali, que também não viviam em tanta paz assim, né? Sempre um determinado grupo tentando muitas vezes dominar sobre o outro. Você já colocou que o desejo de ter uma igreja, um santuário, ele seria um ponto de encontro para todos, né? Esse ponto de encontro simbólico até, para que houvesse essa integração fraterna entre eles, né? Mas, principalmente, Nossa Senhora de Guadalupe, ela traz tantos sinais que, sabe, eu acho que Nossa Senhora tomou partido. Por tudo que ela traz, ela tinha um partido, ela não era assim, jogando a babeta em todo mundo, não, né? Ela tinha a posição dela, e até onde essa posição de Maria Santíssima, que vem com toda a sua ternura, como se dizia, né? Com toda a sua maternidade, mas, ao mesmo tempo, apontando de que lado que essa história tem que caminhar. Isso é importantíssimo, Padre Ulisses, porque em toda a história da salvação, Deus toma um partido. Se a gente olha Êxodo 3, não é? Quando é dito, eu ouvi o sofrimento do meu povo, por isso eu estou aqui na teofania da sarça ardente. Deus ficou do lado do povo escravizado, oprimido no Egito, o povo de Deus, e Deus quer retirá-lo daquela situação de escravidão. A gente olha a literatura dos reis, não é? A opção de Deus pelo órfão e a viúva. Órfão e a viúva é a categoria que vai, inclusive, chegar até o Novo Testamento, das pessoas mais pobres daquele tempo. Então, Deus toma um partido. E Nossa Senhora, ela também se coloca do lado do índio. De fato, a gente não pode, apaixonados, né, pela linguagem terna, esquecer esse aspecto. E algo muito interessante, que comprova bem essa ideia, é o fato de Nossa Senhora ela não estar sentada diante do índio, ela parecer de pé. Para nós parece um dado assim muito
muito costumeiro, porque a gente olha as aparições, por exemplo, de Fátima, né, Nossa Senhora de pé, nas outras, e por que aqui isso se torna um elemento diferente, diferenciado das outras? É porque as mulheres espanholas, na sua ilusão de superioridade, elas não ficavam no mesmo plano dos olhos do índio. Então, quando elas se dirigiam ao índio, elas se sentavam, de modo que ou o índio estaria de pé para executar uma ordem, ou abaixo dos olhos dela para demonstrar a sua inferioridade. E Nossa Senhora aparece de pé para ele. Então, estar de pé diante dele é uma atitude de igualdade. Ela vem vestida com os sinais da mulher do Apocalipse, ela se apresenta como mãe de Deus, na sua glória, né, no seu estado da glória da comunhão dos santos, mas ela está na altura dos olhos do índio. Mesmo que ele se incline diante dela, o fato dela se colocar de pé não é uma postura excludente, é uma postura de inclusão. Então, a Virgem de pé ali diante de Juan Diego não é uma atitude excludente, eu repito, é inclusiva. Isso é muito interessante, né? Porque quando você diz que normalmente as madames ficaram sentadas, né, bem aboletadas ali, e o empregado que fizesse o favor de ficar em pé, de respeito diante dela, né? E aqui Nossa Senhora está em pé, né? E está essa conversa que ela faz com o Dieguito, né? É uma conversa assim como se fosse a mãe dele, né? Como se estivesse ali feita a mãe dele, preocupada com ele, né? E daqueles momentos de encontro, de perplexidade do João Diego, né? Mas ao mesmo tempo, entende, ele obedece sempre, ele vai fazer, embora ele mesmo não acredite, ele fala, eu não sou ninguém, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas ele obedece, vai, e é impressionante como, gradativamente, esse índio, hoje nós não nos lembramos muito bem o nome do bispo, a gente tem que ler, né? Quem que foi o bispo, quem que foi fulano, foi esse João Neguito é São João Diego. Então, como que Deus inverte a pirâmide social de uma vez. Mas isso coloca também uma coisa muito séria que eu gostaria que você falasse um pouquinho, que foi a evangelização da América Latina. Uma evangelização que, desgraçadamente, chegou junto com a espada, né? E, até certo ponto, perdura ao longo dos séculos uma certa identidade, né, entre hierarquia, evangelização, a imposição. Talvez isso é o que Nossa Senhora tenta ensinar para a gente, e a gente tem dificuldade de assimilar, né? E o Papa Francisco, então, está rebatendo o tempo todo clericalismo, dominação sobre os outros, igreja em saída, deixar esse aparato de instituição e se tornar mais missionária. Eu creio que tudo isso, Nossa Senhora de Guadalupe, essa mãe do céu morena, ela, num certo sentido, já veio trazer para a gente como lição para os próprios evangelizadores, né? É muito importante a gente pensar a devoção mariana na América Latina em 3 momentos. Sei. O primeiro momento seria aquilo que a gente chama de a devoção de Maria Conquistadora, não conquistadora dos corações, não é como os medievais gostavam de falar, mas Maria ao lado dos conquistadores. Ratificando a posição deles. Exato. Como nós estamos falando da invasão colonizadora que veio da Península Ibérica, veio a devoção a Maria dos colonizadores. E esses grandes colonizadores, Hernán Cortés, por exemplo, devotíssimos de Nossa Senhora, mas com uma mentalidade de colonizador, não é? Que entendia que era legítimo o uso de violência contra os índios, contra os nativos, os povos originários. Então, essa atitude, ela vem marcada de violência. Então, para aqueles povos que estavam no lugar onde hoje chamamos de América, a Virgem Maria estava nas mãos da violência, de pessoas violentas, de pessoas que os agrediam. Então, o processo de evangelização na América Latina, ele começa, sim,
não tem como, historicamente ele começa com a vinda dos colonizadores, mas ele tem uma virada, que seria o segundo momento da devoção mariana, que é justamente Guadalupe. Com Sim, Guadalupe, esse processo de abraçar a fé cristã não foge daquilo dos moldes estritamente do colonizador, porque nós temos Guadalupe, nós temos que lembrar também Nossa Senhora de Copacabana, que vem sim. trazer aspectos indígenas, um pouquinho depois, não é? Aparecida, a cor negra da nossa mãe Aparecida. Então, todo esse movimento é um movimento que vai acontecendo de abandonar as ideias de violência colonizadora para começar um outro ciclo. Agora, é claro, não é? Isso é um processo. A gente não pode dizer que Guadalupe simplesmente ela marca o fim da violência colonizadora. Esse fim da violência colonizadora ele está na nossa história até hoje. Apenas vem dizer para nós, olha, apenas não, isso é de uma grandeza infinita. Existiu um momento em que Maria era a conquistadora. Agora, com Guadalupe, Maria é a mãe dos povos, ela é irmã de todos nós. É muito interessante que quando houve a procissão da tilma, né, onde estava a estampa de Sim. Maria, na casa do bispo para a primeira capelinha que foi construída em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, em honra para guardar a tilma, Juan Diego era vivo. Então ele lá à frente, né, acompanhando a imagem, né, a estampa da Virgem Maria de Guadalupe, ele ia cantando, dançando, e ele usava uma expressão, né, Mãe de Deus, Santa Indiazinha, toda nossa, toda nossa. Então, olha como é que ele abraça a imagem de Maria numa perspectiva diferente. Porque Certamente. quando nós falamos de Nossa Senhora de Guadalupe, é preciso lembrar também que essa devoção já existia na Espanha, com o mesmo título, porém com outro formato, numa outra iconografia. A iconografia de Nossa Senhora de Guadalupe é uma iconografia que vem falar a todos nós desse processo de primeira enculturação num processo maior de evangelização. Agora, qual que é o terceiro estágio, né, da devoção mariana? É aquilo que nós falamos da decolonização. A Sim. decolonização é um movimento teológico e que abarca outras áreas, que é no sentido de todo esse aspecto de violência que a colonização trouxe e todas as honrarias feitas à violência sejam postas de lado, sejam analisadas e refletidas, retomadas a partir de uma cultura de vida, uma cultura de valorização, seja uma nova releitura que separa aquilo que é essencial, aquilo que é histórico, que a gente não pode jogar fora, mas aquilo que é violência. E o que é violência tem que ser purificado na nossa expressão, na nossa fé, no nosso modo de fazer política e tantas outras coisas. Traz consequências ou conclusões assim muito sérias, né, para a própria evolução social, instituições sociais, né? Eu acho interessante porque essa Maria que veio até nós, ela veio com rosto indígena, veio com rosto negro, né? Não veio loira com olhos azuis de modo algum. E a gente às vezes não faz a leitura do que isso significa em termos de intervenção divina dentro da história humana. Porque Deus não vem com trovoadas, trovões e raios, mas ele tenta penetrar na alma humana e fazer o ser humano entender o que ele quer. E essa mãe do céu morena, mãe do Dieguito, toda nossa, isso é muito bonito, né? Toda nossa, toda nossa. Ou seja, você dizia, passou de identificada totalmente a conquistadora, né? Passa a ser uma libertadora desse povo, né? E cria, então, essa piedade popular latino-americana, né? Que caminha absolutamente autônoma em relação à dominação, controle do clero e tudo isso, né? A piedade popular, ela com padre, sem padre, ela está com a vela acesa, está fazendo sua peregrinação, entende? Tem os seus pequenos sacramentais, que são importantes, e eu acho que tem alguma coisa que Deus quer ensinar para toda a igreja, e a nossa igreja ainda não conseguiu assimilar, né? Eu sempre sonho o tempo, por exemplo,
em que nós não teremos mais essa distinção que parece normal e para mim não é. Piedade popular, liturgia oficial. Eu acho que o dia que esses dois puderem se encontrar, Deus vai bater palma e dizer, não, é por aí que eu quero a vida do meu povo, não precisa ter nada clerical, oficial, piedade popular, essa coisa arada toda, né? Aliás, fizemos aí um simpósio lá na Arquidiocese de Santa Maria, do Dom Leomar, né, exatamente sobre a piedade mariana, a piedade popular. Mas tudo isso para nós trouxe também, eu creio que foi uma marca muito importante quando se desenvolveu, Frei, a teologia que a gente pode chamar de teologia latino-americana, que brotou do nosso chão, né? Quer seja de libertação, quer seja de comunhão, mas de qualquer jeito é uma teologia popular, né? Ela tem que aterrissar, ela não pode ficar na academia, não pode ficar nos institutos. Essa passagem, né? Que de um primeiro momento, não sei se eu tenho razão, talvez não levou muito em conta essa história de intervenção divina na história humana, né? Foi mais reflexão a partir aí de determinadas filosofias. Mas eu acho que chegou aquele momento em que a gente, quando quis reunir esse povo em comunidades de base, em pequenos grupos, necessariamente nós tivemos que buscar a piedade popular. E na piedade popular não tem maior imagem, maior personagem, maior protagonismo do que Maria, né? Tem todos os santos, mas ela está à frente sempre. Ela preside a comunhão dos santos com a Trindade. Mas é interessante porque até o Concílio Vaticano II nós tínhamos uma teologia de manuais. Manuais na Europa em que os teólogos eles tinham que permanecer numa cartilha de teologia europeia. Então, quando nós temos o Concílio Vaticano II e com seus documentos vai nos falar de uma abertura da igreja, também a teologia latino-americana ela procura sua identidade. E Guadalupe é um sinal muito claro da identidade da teologia do povo latino-americano, da teologia que nós fazemos aqui. Primeiro, por causa do aspecto da cultura, daquilo que o Papa Francisco é muito imbuído, inclusive, né, que é a teologia do povo, que procura, a partir da cultura, da tradição popular, da tradição oral dos povos, descobrir os traços de Deus, e encontrar os traços de Deus que vão mostrando a força de Deus, a vida de Deus, a ação transformadora de Deus. Uma teologia da cultura, a teologia dos povos. No Brasil, nossa teologia ela foi muito marcada por uma opção pelos pobres. Então, de novo, não é a opção que Deus faz pelos pobres. O ponto de partida de uma opção pelos pobres é o próprio Deus. Por isso, é um princípio verdadeiramente teológico. E Guadalupe guarda para todos nós com muita clareza esses dois princípios teológicos da América Latina. Ela vem vestida da cultura, ela não vem como uma senhora europeia, ela afirma-se mãe de Deus. E de momento algum, a teologia, o centro da nossa fé é deslocado das aparições de Guadalupe. Ela é a Santa Virgem Mãe de Deus. Ela diz isso com muita clareza para Juan Diego, mas, ao mesmo tempo, vestida da cultura, da linguagem, das expressões daquele povo. Então, cultura. Ao mesmo tempo, ela, como o senhor bem disse, ela não foi até o palácio do bispo, ela foi pegar aquele que, inclusive, quando ela vai dar-lhe a missão, não é? Ele vai dizer, mas quem sou eu para isso? Procura outra pessoa mais importante do que eu, porque eu não sou ninguém. Ele usa uma expressão, não sei como é que é, escadinha, tamborete de alcançar os pés. Ele usa uma expressão assim, as expressões são fantásticas. Então, ele usa uma expressão para falar da sua situação inferiorizada. Para justamente mostrar, olha, Deus escolhe esse. Agora, se eu me permite, Padre Ulisses, voltar um pouquinho na história de Juan Diego, porque alguns estudos falam que ele pertence a uma dinastia de nobres, uma dinastia de nobres astecas que foi inferiorizada pela colonização, que foi diminuída.
Então, de repente, ele se apresenta, a Virgem Maria escolher esse diminuído, esse inferiorizado, é aquilo que nós encontramos no Magnífica, né? Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. O que ela canta no Magnífica, ela faz ao encontrar esse Juan Diego. O nome Juan Diego é um nome muito expressivo, né? Porque significa águia que voa alto. Então, antes dele encontrar a Virgem Maria, o nome indígena dele, né? Não Juan Diego, é claro, é como se ele negasse essa identidade. Ele era alguém inferiorizado. A Virgem Maria devolve a Juan Diego essa condição, essa compreensão original dele, de uma águia que voa alto, de alguém que tem uma mensagem, alguém que não está sozinho, alguém que traz verdadeiro mensageiro do céu por causa da mensageira do céu, que é Maria. E acho também que é muito significativo, entende? Nossa Senhora faz questão de imprimir a imagem dela, né, na capa, na tilma dele, né? Ou seja, aquilo que para ele poderia ser, porque era realmente uma roupa rústica, né? E é nessa roupa rústica que ela imprime uma tal força a sua imagem que está até hoje ainda tal como apareceu para ele. Eu creio que tudo isso traz para nós, entende? Essa provocação de Deus para que a gente consiga finalmente superar essa triste pirâmide social que não leva em conta, como diz o Papa, ainda a maior parte da humanidade é descartada, é de pequeninos, né? É de Joãos Diegos que estão por aí. E creio que em tudo isso, às vezes eu fico assim meio preocupado por aí, com determinadas escolas teológicas que estão ressurgindo, sabe? E que acho que, por exemplo, a teologia da libertação, uma comunidade eclesial de base, não é católica, não é cristã, né? E quando a gente fez um esforço tão grande, né, para superar aquilo que era exatamente essa arrogância teológica, sem levar em conta tudo aquilo que foi mensagem de Deus. Porque eu vejo aparecendo Nossa Senhora de Guadalupe como Aparecida, está ainda dentro do grande mistério da encarnação, é Deus se encarnando, né? É Deus se colocando lado a lado com a gente, né? Assim fez com o seu filho, e assim ele vai provocando o tempo todo essas intervenções. No fundo, nós continuamos a celebrar o mistério da encarnação do divino no humano. É um mistério da encarnação, mistério cristológico e pneumatológico. Porque se nós olharmos as aparições de Guadalupe, esse encontro sagrado com a imagem de Aparecida, a própria ato de esculpir Nossa Senhora de Copacabana, nós encontramos ali a força do Espírito, né? A força do Espírito, e a gente ouve o apóstolo falando, não desprezeis as profecias. Então, essas profecias, esse modo do Espírito atuar na nossa história, está nos dizendo da necessidade de nos aproximarmos mais, de vivermos essa opção pelos pobres. Ela é algo querido por Deus. Pensar uma experiência de fé que não passa pela compaixão, que não passa por ir em direção ao pobre, não é uma experiência de fé. Então, e aqui eu acredito que preparando para o Santo Natal, Nossa Senhora de Guadalupe também nos leva para perto desse presépio, né? Nos faz contemplar esse mistério absolutamente louco do amor de Deus, essa criança colocada aí numa manjedoura, e ao mesmo tempo teria que nos mudar um pouco a mentalidade dele para que a gente pudesse refletir a partir daquilo que Deus revela e não a partir daquilo que a gente projeta. Frei Jonas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua reflexão, pela sua partilha. É um privilégio, Padre Lix. Eu sou muito grato. Um momento de meditação, né? E eu deixo para você, então, meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado. Aquele abraço de um santo Feliz Natal, de um ano novo abençoado, de todo o coração, entende? E que Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, a Imaculada Conceição, ela nos faça todos estarmos ao redor desse presépio, né? Essa Mãe do Céu Morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, que ela derrame sobre você, sobre todos nós, as suas graças.
Um grande abraço, obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Fique com Deus e com a bênção de Nossa Senhora, Mãe de Guadalupe, Mãe Aparecida.